O mundo natural é repleto de maravilhas e horrores, de belezas inigualáveis e perigos que desafiam a compreensão. Mas o mundo construído pelo homem, esse também guarda seus próprios mistérios. Vocês já se depararam com crimes que pareciam resolvidos, casos encerrados que de repente tomam um rumo completamente diferente? Hoje, vamos mergulhar em um lado obscuro da natureza humana, explorando 10 crimes sinistros que escondem reviravoltas inacreditáveis. Vamos começar. Em 1986, no estado americano de Indiana, uma jovem chamada Denise Pflum desapareceu sem deixar rastros. Anos se transformaram em décadas, e o caso Denise Pflum permaneceu um mistério cruel e silencioso. Então, como um raio em céu claro, 34 anos depois, um homem chamado Sean McClung confessou o crime. Enquanto os investigadores se esforçavam para encontrar provas que corroborassem a confissão de McClung, ele morreu de forma misteriosa. Até hoje, o caso Denise Pflum permanece sem solução, um lembrete cruel de que, às vezes, as respostas que buscamos se perdem nas brumas do tempo. A Argentina, com suas paisagens vastas e história complexa, foi palco de um crime que chocou a nação. Um detetive, encarregado de investigar o assassinato brutal de um colega, se viu diante de um dilema terrível. A cada pista que desvendava, a cada passo que dava em direção à verdade, ele se aproximava perigosamente de si mesmo. O detetive, supostamente o guardião da lei, era o próprio lobo em pele de cordeiro. A revelação de sua culpa causou uma onda de choque e incredulidade. Em 1994, nos Estados Unidos, uma jovem chamada Lori Ruff desapareceu sem deixar rastros. Lori foi dada como morta, outra vítima da imprevisibilidade da vida. Anos depois, a polícia descobriu que Lori Ruff nunca havia existido. A mulher que todos pensavam ser Lori estava na verdade vivendo sob uma identidade falsa, roubada de uma criança que havia morrido anos antes. A verdadeira identidade da falsa Lori permanece um mistério até hoje, um lembrete de que a verdade pode ser mais estranha e complexa do que a ficção. No Reino Unido, um caso incomum desafiou o sistema judicial e os limites da compreensão humana. Um homem foi acusado de assassinato, um crime brutal que chocou a comunidade. Mas o acusado alegava não se lembrar de nada, sua mente encoberta por um véu de amnésia dissociativa. As evidências apontavam para o acusado, mas como condenar um homem por um crime que ele não se lembrava de ter cometido? O caso permanece como um lembrete de que a mente humana é um labirinto complexo e que a verdade às vezes pode estar escondida nos recantos mais obscuros da memória. Na década de 1990, um homem foi condenado pelo assassinato de sua esposa. As provas pareciam incontestáveis. Um corpo foi encontrado, identificado como sendo da esposa, e o marido se tornou o principal suspeito. Anos depois, a suposta vítima reapareceu, viva e intacta. O homem, que cumpria a pena por um crime que não havia acontecido, foi finalmente libertado. Se a mulher que reapareceu não era a vítima, quem era o corpo encontrado anos atrás? O caso se tornou um emblema dos perigos da falibilidade humana, da fragilidade das provas e da importância de nunca se aceitar a verdade como absoluta. Em um crime que beirava o roteiro de um filme de ação, um entregador de pizza foi sequestrado e forçado a assaltar um banco com uma bomba presa ao pescoço. As imagens do crime captadas pelas câmeras de segurança chocaram o mundo. A bomba explodiu em frente ao banco, em uma explosão que abalou a estrutura do local e a paz da comunidade. A investigação revelou que o entregador não era uma vítima inocente, mas sim um cúmplice no plano. Ele havia se envolvido com criminosos e aceitado participar do assalto, acreditando que sairia ileso. O caso se tornou um alerta sobre os perigos da ganância, da ingenuidade e da crença de que se pode controlar as forças do crime. Em uma história que parece ter saído de um pesadelo, um charmoso participante de um programa de namoro nos anos 70 escondia um segredo aterrador. Ele não era apenas um concorrente comum em busca de amor e diversão. Por trás de seu sorriso encantador e de sua personalidade cativante, havia um lado sombrio que ninguém poderia imaginar. Seu nome era Rodney Alcala, e enquanto sorria para as câmeras e conquistava o público com seu carisma, ele carregava consigo o peso de múltiplos assassinatos.
Alcala era um predador astuto, que usava seu charme para atrair suas vítimas, muitas das quais eram jovens mulheres. Alcala venceu o programa, escolhido pela participante que buscava o amor. No entanto, o que parecia ser o início de um romance, na verdade, escondia intenções muito mais sinistras. Felizmente, o encontro nunca aconteceu. A participante, por alguma razão, decidiu não seguir adiante com o encontro, uma decisão que possivelmente salvou sua vida. Fotografias encontradas em seu poder mostravam mulheres em poses bizarras, algumas delas já identificadas como vítimas de assassinato. Essas imagens perturbadoras revelaram a extensão de seus crimes e a crueldade com que ele tratava suas vítimas. A descoberta chocou a opinião pública e lançou uma sombra sobre a indústria do entretenimento. As pessoas ficaram horrorizadas ao saber que um assassino em série havia conseguido se infiltrar em um programa de TV tão popular. O caso Rodney Alcala é um lembrete de que as aparências enganam e que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Ele nos faz refletir sobre a verdadeira natureza das pessoas e a importância de estar sempre vigilante. Em 2009, um homem desapareceu sem deixar rastros. Ele era um cidadão comum, com uma vida aparentemente normal, o que tornou seu desaparecimento ainda mais misterioso e perturbador para a comunidade local. A polícia seguiu todas as pistas, interrogou testemunhas e realizou buscas exaustivas, mas o caso esfriou, sem nenhuma resposta. As autoridades estavam perplexas, e a família do homem desaparecido ficou sem respostas, vivendo anos de angústia e incerteza. Anos depois, em um golpe de sorte ou uma ajuda inesperada da tecnologia, a verdade veio à tona de forma inusitada. Um simples usuário do Google Maps, enquanto explorava imagens de satélite, fez uma descoberta que mudaria tudo. Um usuário do Google Maps, navegando pelas imagens de satélite de um lago próximo ao local do desaparecimento, notou algo estranho: a silhueta de um carro submerso nas águas escuras. A descoberta foi tão surpreendente que ele imediatamente entrou em contato com as autoridades. A polícia foi acionada e, para a surpresa de todos, o carro pertencia ao homem desaparecido anos atrás. Dentro do veículo, encontraram evidências que ajudaram a esclarecer o que havia acontecido naquela noite fatídica. O caso se tornou um marco na história da investigação criminal, mostrando como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa na busca pela verdade. A descoberta pelo Google Maps não só trouxe um encerramento para a família, mas também destacou a importância das ferramentas digitais na resolução de mistérios antigos. Em um caso que chocou o mundo com sua crueldade e perversidade, uma história que parece saída de um pesadelo, uma mulher conseguiu escapar de um cativeiro onde foi mantida presa por anos, enfrentando um sofrimento inimaginável e uma luta diária pela sobrevivência, vivendo um verdadeiro inferno em vida. Cada dia era uma batalha contra o medo e a desesperança. Sua história de sobrevivência e coragem revelou uma teia de horrores que se escondia atrás da fachada de uma casa comum. Uma casa que, à primeira vista, parecia inofensiva. A vítima relatou à polícia que havia outras mulheres presas naquela casa, todas vivendo sob constante terror e abuso, vivendo sob o domínio de um monstro disfarçado de homem comum. Um homem que para os vizinhos parecia normal. A investigação revelou um cenário de terror e sofrimento. Os detalhes que emergiram foram perturbadores. O sequestrador havia criado um ambiente de medo e controle absoluto, usando métodos cruéis para manter suas vítimas subjugadas, mantendo suas vítimas isoladas do mundo exterior. Elas não tinham esperança de fuga. O caso da Casa dos Horrores é um apelo à vigilância, à importância de estarmos atentos aos sinais de abuso, à denúncia e à luta incansável contra a violência contra a mulher. É um lembrete de que devemos proteger os mais vulneráveis e garantir que a justiça prevaleça. Em um caso repleto de ironia e mistério, um homem teve a experiência surreal de presenciar seu próprio funeral. Dado como morto após um acidente, ele teve seu corpo identificado por familiares e amigos, que se despediram com dor e comoção. No entanto, dias depois do enterro, o falecido reapareceu, vivo e bem, para espanto de todos. A polícia exumou o corpo que havia sido enterrado no lugar do falecido e descobriu que se tratava de um homem desconhecido, cuja identidade permanece um mistério até hoje. O caso do homem que foi ao próprio funeral nos faz questionar a fragilidade da vida e os caprichos do destino. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo lado obscuro da natureza humana.
Vimos como crimes aparentemente simples podem esconder reviravoltas inacreditáveis, desafiando nossa lógica e nos fazendo questionar tudo o que pensávamos saber. Qual deles mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. E, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essas. Até a próxima!